mistérios mais intrigantes da mente humana, os sonhos. Desde tempos imemoriais, os sonhos têm fascinado e intrigado a humanidade, levando a questionar o que eles realmente significam. Será que os sonhos são apenas manifestações dos nossos desejos e medos mais profundos, uma forma da nossa mente processar o que vivemos no dia a dia? Como dizia Freud, uma via de acesso para o inconsciente? Ou Jung, que via como um meio de acessar o inconsciente coletivo e encontrar significados mais profundos para nossa existência? Poderia ser algo mais, talvez até uma janela para o futuro, com poderes premonitórios? Como diziam civilizações antigas, sinais divinos e mensagens dos deuses? Se você ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e assim não perde nenhuma das nossas histórias, as mais incríveis viagens através do tempo. Considere entrar para o nosso grupo de membros do canal, os mochileiros, desbravadores e viajantes do tempo, que apoiam e ajudam o canal a crescer. E se não puder, sem problemas, todos vocês que assistem, deixam like, comentam, estão ajudando muito, afinal qualquer interação ajuda muito o canal. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. O que realmente acontece quando fechamos os olhos e começamos a dormir. Hoje vamos falar de sono e sonhos. E por quê? Porque eu ando dormindo muito pouco, e isso tem sido um assunto recorrente aqui em casa. Outro motivo é porque eu sonho demais e sonhos muito vívidos, e aí eu resolvi viajar através do tempo para ver o que já se falou e o que já se estudou sobre isso. Se formos pensar em todas as coisas maravilhosas que a nossa vida contém, sonhar é certamente uma das mais fascinantes. Na literatura mundial e até mesmo na história de cada um de nós, os sonhos desempenham um papel muito importante pelos mais variados motivos. Por que sonhamos? Para preparar o cérebro para situações de risco, fortalecer a memória, esquecer pontos irrelevantes, manter o cérebro ativo, manter a saúde dos neurotransmissores em dia? Milhões de livros são vendidos todos os anos com o objetivo de interpretar os sonhos. Mas afinal, o que são essas visões fugazes, aparentemente sem sentido, que nos atravessam a mente enquanto dormimos? São apenas restos de pensamentos esquecidos, memórias inconscientes? Ou teriam talvez algum propósito, alguma utilidade, como acreditam algumas pessoas que buscam desesperadamente por respostas através dos sonhos? Essas são as perguntas que muitas pessoas se fazem, enquanto outras nem sequer pensam muito sobre o assunto. Hoje vamos analisar o que os grandes estudiosos da história têm a dizer sobre os sonhos. As pessoas que se dedicam ao estudo da mente humana sempre dedicam também muito esforço e tempo ao intensivo mundo curioso dos sonhos. Embora a ciência tenha avançado muito na compreensão do sono e dos sonhos, ainda há muito a ser descoberto. Em 1900, Freud publicou sua obra A Interpretação dos Sonhos, na qual afirma que o sonho é como uma estrada real que conduz ao inconsciente. Freud via os sonhos como uma forma de realizar desejos reprimidos, muitas vezes de forma disfarçada. Os sonhos possuem então um conteúdo manifesto, que é a história que contamos quando acordamos, e um conteúdo latente, que corresponde aos desejos e impulsos inconscientes por trás do manifesto. O trabalho dos sonhos seria então envolver uma série de transformações, como condensação, deslocamento, para transformar o conteúdo latente em conteúdo manifesto. A interpretação dos sonhos é fundamental para acessar o conteúdo latente e compreender os processos psíquicos subjacentes. Vale lembrar que a visão de Freud é apenas uma entre muitas perspectivas sobre esse fenômeno, e suas ideias sobre os sonhos forneceram um marco fundamental para a pesquisa sobre o tema. Embora as teorias contemporâneas tenham se desenvolvido e se diversificado, a obra de Freud continua a ser uma referência importante e inspiradora. Estudos mais recentes, ao complementar e ampliar as ideias de Freud, contribuem para uma compreensão cada vez mais abrangente e complexa do fenômeno dos sonhos. Carl Gustav Jung, um dos mais importantes discípulos de Freud, desenvolveu uma teoria dos sonhos que, embora compartilhe alguns pontos em comum com a psicanálise freudiana, apresenta divergências significativas. Para Jung, os sonhos não são apenas a realização de desejos reprimidos, como dizia Freud, mas sim uma função compensatória da psique.
Ou seja, os sonhos buscam equilibrar aspectos da personalidade que estão subdesenvolvidos ou negligenciados na vida consciente. Introduziu o conceito de inconsciente coletivo, uma espécie de memória ancestral da humanidade, repleta de arquétipos, padrões universais de pensamento e comportamento. Então, enquanto Freud via os sonhos como uma manifestação do inconsciente pessoal e uma forma de lidar com conflitos reprimidos, Jung considerava uma janela para o inconsciente coletivo e uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal. Também, a complexidade do cérebro humano e a natureza subjetiva dos sonhos tornam essa área de pesquisa desafiadora e fascinante. Mas alguns conseguiram oferecer explicações que podem esclarecer algumas dúvidas. Alguns acreditam que é necessário desmistificar a crença de que os sonhos possam ter qualquer relação com presságios ou futuro, e que seriam produtos exclusivamente de acontecimentos passados e presentes. E essa ideia é que, apesar da sua aparência confusa, os sonhos seguem certos padrões e há diversos tipos de sonhos que são comuns a todos nós. Sonhar é uma função normal do ser humano e há quem acredite que eles existem com fins e utilidades reais. Dentro dessa ideia, se acredita que podem ser considerados as sentinelas do sono. Esse conceito certamente pode desagradar algumas pessoas que veem os sonhos como agentes perturbadores, por exemplo. A teoria das sentinelas é muito antiga, mas mesmo assim, muitos médicos a consideram sensata e razoável. Dentro dessa teoria, se acredita que sonhar é parte do processo do aprendizado, fazendo com que nos livremos de memórias inúteis e possamos fixar o que realmente importa na nossa mente. Acompanhando essa linha, os sonhos seriam sim elementos fundamentais para a nossa memória. Bom, mas qual é essa ideia de sentinelas? Para o corpo humano, dormir é uma ação saudável e necessária, tão vital quanto comer ou beber. Durante o sono, nossas células trabalham para armazenar as energias que utilizaremos no dia seguinte, e esse processo só seria possível se o nosso consciente, prático, impaciente, cheio de esperanças e preocupações, também estivesse adormecido. No entanto, o consciente é apenas uma parte do nosso todo. O resto é subconsciente, um repositório de acontecimentos esquecidos da nossa vida. Esquecidos entre aspas, pois estão mais para ocultos. Eles existem na nossa mente, mas estão num lugar no qual não temos acesso consciente. Essas lembranças vagas e ocultas têm tanto o poder de estimular nossas reações quanto as preocupações do dia que acabamos de viver. Assim sendo, se viessem à tona a todo momento do nosso inconsciente, poderiam interromper o nosso sono com frequência. E para evitar isso, a natureza teria criado um excelente meio de defesa. Esse seria o mecanismo dos sonhos sentinelas, cuja função é fantasiar o vasto material oculto na nossa mente, o subconsciente, apresentando essas memórias de maneira que perturbe o nosso sono o mínimo possível. Quando estamos acordados e nos lembramos do que sonhamos, muitas vezes apenas nos vem à mente uma série de imagens fantásticas e sem sentido. Alguns estudiosos reconhecem 3 tipos de impulsos que podem perturbar o sono e, consequentemente, produzir sonhos. O primeiro são os estímulos que vêm de fora, atingindo os nossos sentidos adormecidos, como um barulho, um cheiro, uma luz no quarto ou qualquer coisa que toque o nosso corpo. O segundo são os restos do dia, são os pensamentos ou preocupações recentes, coisas que vimos e que continuam na nossa mente mesmo após estarmos dormindo. O terceiro impulso vem das experiências e desejos esquecidos que residem no nosso subconsciente, aquelas coisas que pensamos sem querer, mas que estão sempre presentes nos nossos pensamentos, mesmo quando não percebemos tanto. Os sonhos causados por estímulos exteriores demonstram claramente sua função como protetores do sono. Por exemplo, qualquer pessoa pode sonhar que está tomando água, algo bastante comum para quem está viajando num deserto, ou alguém que passou muito tempo sem beber água e foi dormir depois de comer alguma coisa salgada, também pode sentir muita sede durante o sono. Isso aumenta a probabilidade de sonhar que está bebendo água, pois a necessidade de água é intensa. Nesse caso, é como se o sonho, um eterno vigilante, dissesse assim: não, você não precisa acordar para beber água, toma aqui, toma água. Assim, a pessoa foi dormir com sede e pode continuar dormindo tranquilamente, a menos que a sede se torne tão intensa que o mecanismo do sonho de mascarar essa necessidade se mostre ineficaz e a pessoa precise realmente acordar para beber água. Outra situação muito comum é sonharmos com o despertador. Nesse caso, o sonho disfarça engenhosamente o som do alarme, tecendo uma história qualquer em torno dele. Na realidade, enquanto o despertador está tocando,
No sonho, em vez disso, você tá numa igreja ouvindo sinos tocarem ou num escritório, onde um telefone está tocando insistentemente. Dado o estímulo, o sonho cria o cenário, fornece os atores e adereços para o palco, tudo isso extraído da experiência de toda a vida de quem está dormindo. Na maioria dos casos, acabamos acordando, mas temos que admitir que o sonho fez o possível para nos manter adormecidos. Muitas vezes vejo pessoas postando na internet o meme que o despertador tá tocando enquanto elas fazem uma performance com a música do despertador. Acho que isso resume bem essa ideia. E algumas pessoas vão mais além. Sonham que já estão no escritório, trabalhando ativamente, como se já tivessem começado o dia. Um médico chamado Alfred Maury, cientista francês, pioneiro no estudo dos sonhos, registrou vários exemplos de sonhos provocados artificialmente. Durante várias noites consecutivas, um dos seus assistentes aplicava diferentes estímulos sensoriais enquanto ele dormia. Ao acordar, Maury era informado sobre quais estímulos haviam sido aplicados. Ele então descrevia seus sonhos e foi registrado que um som metálico perto do seu ouvido o fez sonhar com um toque de campainha. A fumaça de um fósforo produziu sonhos de incêndio, e uma luz colorida oscilando diante dos seus olhos fez ele sonhar com relâmpagos. No entanto, em nenhum desses testes o médico chegou a ser acordado pelos estímulos. Maury foi mencionado no livro de Freud sobre sonhos. Pensando nos sonhos decorrentes de preocupações cotidianas que ficam pesando na nossa cabeça, geralmente têm origem em acontecimentos do dia vivido, que por algum motivo nos deixaram insatisfeitos, levando em consideração que o sonho surgiria como um solucionador de problemas. Vamos supor uma menininha que foi com os pais num parque, num passeio de barco num lago, e na hora de ir embora, queria continuar o passeio. Sendo contrariada, essa garotinha acaba completando o passeio durante a noite em sonhos. Assim, se não fosse a rapidez com que o sonho trouxe uma solução para esse problema, aquele forte desejo insatisfeito poderia ter impedido que a menina adormecesse, o que a faria ficar remoendo a tristeza do passeio interrompido. Da mesma forma, imagine um homem, normalmente ativo, obrigado a ficar de cama em um hospital por algum tempo. Ele protesta, fica rabugento, querendo sair, andar ao sol, se sentir livre. À noite, ainda preso nessa obsessão de liberdade, ele adormece e, dormindo, sonha com um passeio lindo e delicioso ao longo de um rio de margens belíssimas. Agora vamos imaginar um escritório. Um novo chefe, cheio de si, chama a atenção do contador com exigências absurdas em relação ao seu trabalho. O funcionário, muito irritado, vai para casa sem conseguir esquecer aquela chamada de atenção injusta e descabida, vai dormir e sonha que está novamente no escritório. Dessa vez, porém, o chefe tem o corpo de um menino de 10 anos vestido de marinheiro pedalando um triciclo. O que esse sonho parece dizer? Tá vendo? Você não precisa se preocupar, é só uma criança. Não sabe o que está dizendo, durma que é melhor. Ainda sobre os sonhos como solucionadores de problemas, mas agora se o impulso perturbador do sono vem através do subconsciente. Os sonhos vão buscar assuntos nos cantos mais escondidos da nossa mente. Pense em alguém que sonha certa noite que está voando, um voo calmo sobre uma multidão por cima de casas e colinas, como um voo feliz e despreocupado. Esta seria a expressão do desejo que todos nós temos de sermos capazes de superar sem dificuldades todos os obstáculos que aparecem em nossas vidas. E até mesmo os pesadelos, segundo alguns médicos, podem ter essa função protetora do sono. Quase todos nós já tivemos o pesadelo de estar fazendo uma prova, voltando lá na escola em sonho, em um dia de exame, e ao chegar a nossa vez, a matéria que estudamos bem e deveríamos saber se apaga da memória e não conseguimos lembrar nada para responder à prova. Esse tipo de sonho pode ser provocado pela ansiedade causada por algum problema difícil da vida. Outro exemplo é sonhar que precisamos chegar em algum lugar, mas no sonho estamos sempre indo, sem nunca conseguir sair de fato, sem pegar o ônibus na hora certa, sem chegar no destino necessário. É uma maneira que a nossa mente encontra para nos mostrar que em situação igualmente embaraçosa no passado, talvez conseguíssemos arrumar uma solução satisfatória. Se naquela vez nos saímos bem, dessa vez será a mesma coisa. Não se preocupe. Esses parecem ser os segredos que os sonhos nos revelam, mesmo que inconscientemente. E aquela sensação de queda que sentimos enquanto estamos dormindo, quando parece que vamos cair. Essa sensação pode vir de um estímulo psíquico ou físico.
Alguns psicólogos acreditam que ele pode ter origem no medo de perder status social ou de descer níveis sociais. Aqui ele estaria ligado a preocupações, mas seriam aqui, nesse caso, os sonhos que você sonha que está caindo. Por outro lado, aquela sensação de tranco, que parece que você está caindo da cama, pode simplesmente ocorrer devido a um movimento no corpo na cama, o que provoca uma mudança de posição e, consequentemente, um desequilíbrio na cabeça, gerando essa impressão de queda. Existe também a possibilidade de que uma transição de sono esteja ocorrendo, o que leva os músculos a se contraírem involuntariamente, como parte do processamento de memória e informações. Além disso, alterações no sistema nervoso central, como desequilíbrios nos neurotransmissores, podem desencadear esses movimentos involuntários. Você já sonhou alguma vez que estava nu ou semi-nu em um lugar público? Imagina que situação mais constrangedora. Mas apesar de ser uma cena vexatória, no sonho parece que ninguém está nem aí se você está vestido ou não. Sobre isso, alguns estudiosos dizem que temos esse sonho porque durante o sono jogamos a roupa de cama no chão com algum pontapé. Outros atribuem esse sonho ao desejo enraizado que quase todas as pessoas têm de se libertarem das convenções sociais. E mais uma vez voltamos à questão dos nossos desejos, frustrações e medos inconscientes. Estas seriam explicações porque várias pessoas têm o mesmo tipo de sonho. E quanto aos sonhos chamados proféticos, que tanto impressionam muitas pessoas, para a ciência é mera coincidência. Em alguns casos, podem ser explicados como truques engenhosos do nosso subconsciente. Um médico que, em certa época da vida, colecionava ovos de pássaro, sonhou que, ao passar por uma estrada que ele sempre passava, descobriu um canto onde havia um ninho cheio de ovos muito bonitos. Na manhã seguinte, ele foi até essa estrada para investigar e, de fato, ele encontrou no mesmo lugar ovos que havia visto em sonho. Mostrando bom senso, o médico não se espantou e nem saiu contando para todo mundo como algo sobrenatural. Ele explicou que, embora não se lembrasse, já havia passado por aquela estrada preocupado e provavelmente tinha visto o ninho, registrando essa imagem no inconsciente. Por isso, sonhou com o ninho e, ao retornar, encontrou os ovos. O Dr. Mowry, que já mencionamos, acreditava que os sonhos mais complexos podem durar apenas alguns segundos. Outros pesquisadores dizem que a duração dos sonhos varia muito de indivíduo para indivíduo. Houve quem declarou que as pessoas cuja imaginação é mais viva e rápida tendem a ter sonhos de curta duração, enquanto aquelas que pensam de forma mais metódica e vagarosa têm sonhos mais longos. Uma unanimidade é que não temos controle mental sobre os nossos sonhos. Quem duvida disso pode tentar o seguinte: grava na sua mente tudo aquilo que você quer sonhar naquela noite. E depois você resolve acordar se os sonhos não forem o que você planejou. No final, provavelmente, você vai ter uma dupla decepção. Portanto, não estamos de modo algum no controle quando o assunto são os nossos sonhos. Algumas pessoas de consciência moral elevada se incomodam por terem sonhos de natureza sexual pecaminosa. Entretanto, não devemos esquecer que até Santo Agostinho agradecia a Deus por não ser responsável pelo que fazia nos seus sonhos. Todo ser humano está sujeito a paixões e impulsos que precisam ser realizados. Como dizia Platão, o homem virtuoso contenta-se em sonhar com aquilo que o pecador faz. Às vezes, quando o elemento perturbador do sono é mais forte que o mecanismo dos sonhos, surgem pesadelos violentos e assustadores que nos fazem acordar com suores frios e palpitações. Mas é bom evitar generalizar quanto às causas do fenômeno pesadelo. Pode ser o resultado de perturbações digestivas, de você ter comido uma coisa muito pesada antes de dormir. Também conflitos emocionais ou até mesmo a posição que você está dormindo. Por exemplo, quem dorme de barriga para cima com toda a roupa de cama sobre o peito estaria mais sujeito a pesadelos, segundo algumas teorias. A verdade é que quando se trata de sonhos, nenhum livro de medicina consegue satisfazer completamente a curiosidade popular. Muitas pessoas se perguntam por que os médicos fazem tanto mistério em torno da análise dos sonhos. A razão é mais simples do que parece. O estudo científico dos sonhos é complexo demais para a compreensão geral. Além disso, o que realmente interessa aos pesquisadores não é tanto a interpretação dos sonhos, mas sim o pensamento que os origina. Tem de tudo nesse meio. Alguns psicólogos
psiquiatras já utilizaram sonhos de pessoas com transtornos mentais para investigar a causa de suas doenças, explorando certas lembranças ocultas. E para um indivíduo comum, sonhar é tão natural quanto comer, respirar ou dormir. O que importa não é o conteúdo do sonho ou a impressão que ele deixa, mas sim se conseguimos dormir bem à noite. Se dormirmos razoavelmente bem, o sonho terá sido apenas um efeito natural e não há motivo de preocupação. O que se sugere é que mudemos a saudação na hora de dormir. Em vez do costumeiro durma bem, tenha bons sonhos, seria mais recomendado dizer durma bem e tenha sonhos que contribuam para um sonho completo e restaurador. É disso que precisamos. Por fim, uma curiosidade sobre sonhos, mais especificamente sobre quem diz que não sonha toda noite. Mas antes vamos entender como o sono funciona. O ciclo do sono é composto por várias fases que podem ser divididas em duas categorias principais: sono não REM e sono REM. REM significa movimento rápido dos olhos. O não REM 1 é a fase inicial, a transição entre o acordado e o dormindo, sono leve, que acordamos facilmente. Nessa fase ocorre relaxamento dos músculos, desaceleração da respiração e do ritmo cardíaco e movimentos oculares lentos. Pode haver espasmos musculares leves, aquela sensação de queda, e ele dura ali de 5 a 10 minutos, e aí vem o sono não REM 2. É um pouco mais profundo, a temperatura corporal diminui, os movimentos oculares param, o ritmo cardíaco continua a diminuir, ondas cerebrais conhecidas como fuso do sono, burst de atividades cerebrais ocorrem. Aí o não REM 3, o sono de ondas lentas ou sono profundo, ondas cerebrais lentas e amplas chamadas de ondas delta. É difícil despertar a pessoa nessa fase de sono e quando despertada pode se sentir meio desorientada. Essa fase é crucial para a restauração física, crescimento e reparo dos tecidos e fortalecimento do sistema imunológico. Por fim, o sono REM é caracterizado por movimento rápido dos olhos, aumento da atividade cerebral e paralisação temporária dos músculos voluntários. Essa fase é mais associada aos sonhos. O cérebro se torna muito ativo, quase como se a pessoa estivesse acordada. A maioria dos sonhos vívidos e complexos ocorre nessa fase. A respiração se torna irregular, o ritmo cardíaco e a pressão arterial aumentam, a paralisia muscular temporária impede a pessoa de agir nos seus sonhos. A primeira fase REM dura cerca de 10 minutos, mas a duração aumenta a cada ciclo subsequente, podendo durar até 1 hora em ciclos mais tardios da noite. Um ciclo completo de sono, então, não REM 1, 2 e 3 e REM, dura cerca de 90 a 120 minutos. E a gente fica repetindo esse círculo por aproximadamente 4 a 6 ciclos completos durante uma noite típica de sono. Os sonhos podem ocorrer em todas as fases, mas são mais comuns e vívidos durante a fase de sono REM. Isso foi o que eu reuni nas minhas pesquisas, e se por acaso tiver algum estudioso do sono aí e tiver alguma coisa errada ou algo para complementar, já deixa nos comentários. Bom, então aquelas pessoas que dizem eu nunca sonho ou eu raramente sonho, estão erradas. A minha mãe costuma dizer que ela nunca sonha e que quando ela sonha é porque vai acontecer alguma coisa muito ruim. Sinto te decepcionar, mãezinha, todos nós sonhamos todas as noites, principalmente durante a fase de sono REM, mas nem sempre lembramos dos sonhos ao acordar. A recordação dos sonhos é mais provável se acordarmos durante ou logo após a fase de sono REM. Interesse também pelos sonhos e a prática de registrá-los em um diário também podem aumentar a lembrança. Fatores emocionais como estresse podem influenciar a memória dos sonhos, assim como o uso de substâncias que podem afetar a qualidade do sono e a capacidade de recordar os sonhos. E aqui chegamos ao fim de mais uma história pelo fascinante mundo do sono e dos sonhos. Os sonhos, sejam eles confusos, maravilhosos ou assustadores, são parte essencial desse processo, ajudando na consolidação das memórias e da regulação emocional. Assim, o ciclo do sono não apenas nos revigora fisicamente, mas também nos proporciona um mergulho diário em um universo de possibilidades, onde nossa mente se liberta e explora novas realidades. Dormir bem é sonhar e, portanto, mais do que um simples descanso, é uma viagem essencial para o bem-estar e equilíbrio de cada um de nós. E você, o que você acha que são os sonhos? Como que você os interpreta? Tem sonhos muito malucos? Fiquem à vontade para deixar suas opiniões e até mesmo
mesmo contar algum sonho muito doido que vocês já tiveram. Eu tô escrevendo um livro que começou a partir de um sonho. Eu não sei se algum dia eu vou terminar ele, mas quem é que sabe, não é mesmo? Espero que vocês tenham aproveitado essa jornada pelos mistérios dos sonhos ao longo do tempo. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like, comentar e compartilhar com alguém que possa curtir esse tipo de conteúdo. E se ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para não perder nenhuma das nossas histórias. Na descrição do vídeo vou deixar as informações sobre os sonhos sentinelas do sono, além das outras fontes que utilizamos para criar o nosso roteiro de hoje. Por enquanto é isso, desejo a todos uma ótima semana e até a próxima história! Agora eu vou tirar uma sonequinha, vou aproveitar que eu já tô de pijama, vou dormir e vou sonhar que o meu canal tá com um monte de inscritos, bombando, e é isso aí, bons sonhos! Uhul!